Já foram escritas muitas histórias da época em que os meninos engraxates eram engolidos pelo valetão. Guardo-as como boas lembranças da rua onde como vivi. boas lembranças da rua onde vivi e que teimam em se misturar com a história da cidade. Nascemos juntos, eu, a rua e essas histórias. Somos uma coisa só. Mas nós não estamos nos livros, estamos na contramão. Por isso, me atrapalho com as palavras. Às vezes falta ar, outras o ar é demais. Então o coração acelera, o nó na garganta avisa. O menino pajé vai acordar. A gente percebe agora, ela já no ensino médio, né? Já tomando as decisões acerca do que vai ser quando terminar os estudos, o que vai estudar de fato na universidade. A Olimpíada foi um momento, a gente percebe o quanto é que ela amadureceu, quanto é que ela foi, assim, bastante exigida. Foi muito grande a repercussão. Quase todo o pessoal ficou sabendo, propaganda, notícia no jornal, comercial na TV. E enquanto eu viver, as lembranças nunca vão terminar. Eu sou Kelly e escrevi esse texto baseado na vida de um ex-engraxate. Descubra o poder que as palavras têm. Participe da Olimpíada da Língua Portuguesa. A gente costuma dizer que foi uma conquista, na verdade, da turma, né? Porque ela só conseguiu chegar naquele nível porque o grupo todo ajudou. E esse é o objetivo também da Olimpíada, porque não se quer encontrar um aluno que seja um grande escritor, o grande aluno. Na verdade, o trabalho coletivo, é o trabalho da escola, é a função da escola que está ali presente. A Olimpíada de Língua Portuguesa, Escrevendo o Futuro, é uma parceria do Ministério da Educação com a Fundação Itaú Social e Coordenação Técnica do SEMPEC. A cada 2 anos, as escolas públicas de todo o Brasil e seus professores mobilizam milhões de estudantes para criarem textos para a Olimpíada. As Olimpíadas da Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro são provavelmente um dos melhores programas de educação que nós temos no Brasil. Por vários motivos. Primeiro, pelo conceito das Olimpíadas. Elas, ao contrário das Olimpíadas comuns, elas não se limitam a premiar alunos que fazem bons trabalhos. Elas, antes de tudo, se preocupam com o objeto principal, que é o ensino da língua portuguesa. E a língua é um eixo central para todas as demais disciplinas e é um eixo central para a formação do cidadão. A língua é a principal característica que nos faz nos sentir brasileiros, né? O vento vem, brisa brava me cutuca, sopra bem na minha nuca, varrendo logo a vontade de dormir até mais tarde. Varrendo logo a vontade de dormir até mais tarde. Esse tempo corre tanto e parece me levar. A poeira na estrada, redemoinho de areia, vento que venta sem parar. Eu sempre associo escola com prazer. Eu gosto que os alunos aprendam também com prazer. Não é algo punitivo, castrador. A língua portuguesa, ela é muito importante no dia a dia. Bom, ela chegou na sala e explicou o que eram as Olimpíadas e veio explicar pra gente como se dividiam os gêneros textuais, que entram poema, artigo de opinião, memórias literárias, crônicas. E ela falou, a gente vai trabalhar com poema. Daqui olha o terreirão, vem vindo na ventania. Joga para lá e para cá o café, verde no pé, preto no chão. Todas as oficinas foram marcantes, mas a mais marcante foi o dia que eu cheguei para ela, mostrei o texto e ela falou, é esse, agora tá bom. Esse pedaço de terra vermelha, varrido pelo vento que vem, é o meu mundo, pequeno, grande e profundo. Eu sou Pamela Aparecida de Oliveira, autora deste poema. Escrever é ser autor da própria história. Nas pedras. A água de baixo, temendo a água de cima, faz onda para escapar, fugindo para outro lugar. Foi um pouco difícil porque eu nunca tinha feito poema. A minha professora tinha dado oficina alguns dias antes. Aí eu tive ideia de falar sobre a represa do Frade, porque eu moro em frente, sempre estive lá, sempre estive passando. A represa é presa, presa com água. É feita de pedra pesada com 1000 toneladas de água. Lá embaixo, os peixes, cascudo, cará, carapeba, brincam de esconde-esconde, se tocando nas pedras.
desce a correnteza correndo, descansa na represa e cai pelo caidor fazendo cócega nas pedras. Quando ela começou a construir os primeiros versos, a primeira estrofe, eu já me comovi. E colocou toda a sensibilidade dela, né, e mostrou exatamente o que eu queria que eles percebessem, né, como a represa fazia parte da vida dela. Ela sentava na pedra e observava e via cada detalhe daquele mundo e percebia aquele ambiente como um mundo dentro do nosso mundo. Antes eu não queria estudar, assim, estudava por estudar, mas agora eu quero me formar, quero ser alguém e mostrar que todo mundo tem uma chance, né? Pode mudar, é só querer. A proposta de sequência didática é um trabalho bastante democrático, tanto do ponto de vista do que o professor já sabe e do que o professor precisa avançar, quanto das maneiras, das possibilidades de se trabalhar com aquilo que o aluno sabe e que ele precisa também avançar. E é um material assim sistematizado, que através das sequências didáticas a gente dá prosseguimento às aulas, então não fica uma coisa solta, é tudo amarradinho. Elas foram concebidas para serem, antes de tudo, um grande trabalho de apoio aos professores. Foram desenvolvidos materiais, foram desenvolvidos modelos de oficinas e materiais inovadores, materiais lúdicos, que permitem aos professores melhorar, se interessarem mais pelo ensino da língua e, ao mesmo tempo, melhorar a qualidade das aulas. Porque ser professor não basta só gostar, ter paixão, mas precisa ter a formação também. Quanto mais eu tiver com a minha formação apurada, mais eu vou conseguir ser uma professora com excelência. Minha terra é pequenina. Fica aqui no Ceará, no Vale do Jaguaribe, Alto Santo. Aqui está. No comando das Marias, No que comando das provide esse Marias, lugar. que progride. Tem Maria sertaneja, valente feito um trovão, daquela que desde cedo faz o cultivo do chão, e a Maria tratorista que ajuda na plantação. Meu texto foi aqui tipo falar sobre as mulheres do sertão. Mulheres saem para batalhar mesmo, assim, falar sobre poder feminino, digamos assim. Tem Maria que cedinho limpa a rua com vassoura. Tem aquela que ensina, a Maria professora. A Olimpíada, ela traz pra gente nem só ser professor, nem ser só assistente social. Nós fazemos o papel do historiador, que é o mais importante, resgatar as histórias da nossa cidade, do nosso município. Isso foi uma experiência e tanto dentro da oficina. Dizer que essa canção de amor foi dedicada a Carlos Victor e a Maria Mônica, que amanhã completarão um ano de namoro, né? Carlos Victor sem quisilha da escola vencedora, com Gisália, a professora, foi premiada em Brasília. Um orgulho pra família e pra nossa região, mostrando inspiração, provando ser consciente do lado santo. Para mim, o grande mérito, né, eu acho que a grande sacada da Olimpíada é o tema, o lugar onde eu vivo. A escolha desse tema e a manutenção do tema O Lugar Onde Vivo, com diversos gêneros, porque é interessante você fazer uma poesia sobre o lugar onde vive, uma crônica sobre o lugar onde vive, um texto de opinião. Então, um texto de memória, onde você entrevista pessoas que moram naquele lugar, você consegue capturar a visão que a criança naquela faixa etária tem sobre o lugar onde vive. Então, mostrar para o aluno que o interessante é falar das particularidades, mostrar o que o lugar tem de diferente, de peculiar, é um trabalho árduo para o professor. Nós saímos da nossa sala de aula, ultrapassamos o muro da nossa escola e viemos para cá, para esse maravilhoso Rio Amazonas, nos inspirar, ver, sentir, tocar, para que os nossos alunos pudessem, da melhor forma possível, falar do lugar onde vivem. O Pipa era mestre na arte de fazer papagaio. Ele se isolava. Dizia que gostava de solidão. Solidão a três. Ele, a pipa e a imaginação.
O artista de caçar passarinho e criar pipas estudava comigo e na mesma sala. Outro dia, na escola, o professor falou do filho mais ilustre da nossa cidade, Arthur Bispo do Rosário. Arthur Bispo do Rosário foi um artista plástico que ele nasceu em Japaratuba, ele é filho de Japaratuba, só que por motivos de saúde e de doença, quando ele ficou logo adolescente, ele foi mandado para o Rio de Janeiro e de lá ele enlouqueceu e internaram ele lá no Rio de Janeiro. E ele começou a fazer artes que poucas pessoas valorizavam. Eu acho que para trabalhar a crônica precisa primeiro trabalhar o olhar do aluno. O Bispo morreu em 89, os restos mortais foram trazidos agora em 2003. Então, a geração dele é uma geração que tem tudo para ter um outro olhar, porque a minha geração não tem ainda esse olhar. Então, vamos trazer o Bispo para cá, para o texto. O texto é muito lírico, então eu criei um personagem e incorporei o Arthur Bispo do Rosário nesse menino. Então, eu dei vida ao menino como se ele vivesse o Arthur de uma forma diferente. Um zum, zum, zum pesteava o assentamento onde moro. Era o Pipa. De novo o Pipa? Dessa vez ele tinha ido longe demais. Chamava-o de louco. Particularmente, ele tinha algo que me fascinava. O personagem gostava de soltar pipa e ele ficava sozinho, mas ninguém valorizava e achava que era maluquice dele. E Arthur Bispo do Rosário também. Uma comparação, um jogo, porque Arthur era a arte de fazer as coisas que ele fazia, mas ninguém valorizava, e o Pipa, não pelo fato dele soltar a pipa, mas como ele fazia, onde ele ia soltar e como ele soltava. O gênero Memórias, ele tem algo de interessante, que é você se colocar no lugar do outro, né? Nesse caso da Olimpíada, em que o aluno vai ouvir uma história, né? Fatos da vida de alguém, e vai processar isso como se fosse uma vivência dele. Não quero esquecer aquele cantinho só meu, que há muito tempo só existe em minha memória. A casinha de tábua onde morávamos, o fogão a lenha dos cantos da cozinha, que tisnava tudo, manchando de preto narizes, paredes e o teto de palha. Eu sou Eduarda Moura Pinheiro e escrevi esse texto inspirado na vida de minha professora. Quando eles tiveram acesso à minha narrativa, né, minha história, então eles se sentiram mais empolgados a construir o texto, porque ali tinham como se sentir dentro da história, como sendo dono da história. A gente perguntou como era o lugar onde ela vivia, algum fato que ela relembra bem, as brincadeiras de infância. Brincávamos de casinha, de esconde-esconde. Mas eu gostava mesmo era de ir ao roçado sozinha. Adorava cantar. Mas hoje é só saudade. O verdor da floresta foi sendo engolido pela motosserra. É como a história é voltada mais para a natureza. Assim, eu quis criar como as pessoas varreram a mata. O chão foi varrido, as árvores foram derrubadas. Os textos dos alunos passam por diversas etapas de seleção. Primeiro na escola, depois no município, no estado, até chegarem às semifinais regionais e à grande final nacional. Aqui eu tenho uma outra foto, duas aliás, no tempo que eu estudava na 4ª série. Mas o que eu quero mostrar para vocês, especialmente hoje, que é isso aqui, ó. Esse aqui é o primeiro texto que eu escrevi e que foi publicado. O caso da Thalita, assim, de certa maneira, para mim, foi uma revelação e uma surpresa. Eu trouxe um poeta popular aqui da cidade, o Pinduca, para contar a história. Pinduca, ele disse o seguinte: olha, essa Olimpíada, que é a nível nacional, que é um grande evento, de repente é um momento onde nós podemos contar para o Brasil a Guerra do Contestado. Me parece que a Thalita captou essa mensagem. Passei a infância e a adolescência na roça, trabalhando duro. A vida era serena, não tínhamos receio de nada.
Eu e meus irmãos As ficávamos preocupações dos pais aumentaram em dobro, devido às más companhias e à violência. Em 1912, começou a Guerra do Contestado. Com ela, acabou a serenidade dos Campos Verdes. Nossa região se transformou em um campo de batalha. A Thalita não escreveu a história das pessoas que vieram contar a história, ela foi lá e pegou a história da bisavó dela e aquele texto assim me emocionou muito. Eu digo, não, eu não vou poder deixar de classificar esse texto como um dos melhores da turma dela. Ela era criança, eu acho que ela tinha uns 8 anos, então ela nem sabia mais ou menos o que estava acontecendo. Ela ficou escondida e escutando e olhando o que estava acontecendo ao redor dela sem saber o porquê. Recordo a gritaria, o sangue jorrando, as pessoas morrendo. Por isso meu pai nos escondeu num buraco. Lá eu fiquei com a mamãe e meus irmãos durante um tempo absurdo. Os alunos eles vão se interessar pela história que é do seu município e da sua região. Eles aprendem a dar valor a isso. Aprendem um mundo que está escondido deles, mas que está lá e de uma certa maneira está ligado com a gente no presente e no futuro também. Sem saber sua razão, não conteste o contestado sem saber sua razão. Esse programa tem várias exemplaridades. Primeiro, ele já foi construído como uma grande parceria público-privada, porque quando a Fundação Itaú Social tomou a decisão de preparar o programa Escrevendo o Futuro, com uma coordenação técnica do SEMPEC, e aí já há a primeira parceria, imediatamente ele envolveu duas figuras extremamente importantes, que é a Undime, também o CONSED, com os secretários estaduais de educação, portanto ele nasceu já entrosado com as secretarias municipais e estaduais de educação. Quando o MEC assumiu como uma política nacional da educação, sem dúvida isso ampliou muitíssimo, porque aí realmente chegou a todas as escolas. Trata-se de um programa que está em 99% dos municípios brasileiros, mais de 5.400 municípios, que atinge mais de 60 mil escolas, que envolve mais de 200 mil professores e mais de 7 milhões de alunos. E uma estudante de 10 anos de Sara venceu um concurso nacional de redação. Prêmio para ela e para a escola, que ganhou 11 computadores, além de dinheiro para comprar livros. E Sara é a capital do mel, cidade mais doce do Brasil. Agora, com o sabor amargo que vem preocupando seus habitantes. Numa localidade vizinha, há um projeto para a instalação de uma mina de carvão. Há pessoas que são contra a instalação da mina porque prejudica o meio ambiente. Outros são a favor, pois ela trará novos empregos e modernidade. Em 2006, eu fiz a inscrição online, levei o assunto para a sala de aula e trabalhei com a turma o gênero artigo de opinião. E como o gênero propõe uma questão polêmica, então foi um prato cheio esse tema para fazer o texto artigo de opinião. A gente foi até a mina, né, para conhecer, para saber, tipo, depois de instalada o que ia acontecer, porque eu sabia que os moradores ali iam sofrer, né, com as plantações. A gente realizou várias oficinas e nessas oficinas eu fui destacando com os alunos que, além da questão polêmica, tem que ter argumentos, tem que se posicionar se eu sou contra, se eu sou a favor daquele problema. Eu tenho que convencer o leitor, né, do que está acontecendo e finalizar, então, o artigo com uma conclusão. Penso que a população deveria ser consultada sobre o assunto. E, na minha opinião, as famílias precisam permanecer na terra, cheia de plantações, água pura, com pessoas que a amam. Afinal, este sabor amargo do carvão precisa ser conhecido por todos, adoçado com um pouquinho de mel, preservando a vida. Eu sou Joyce e escrevi esse texto. Os agricultores, os apicultores lutam contra a extração. A Joyce falou do lugar onde ela vive, o que estava acontecendo e bem próximo da escola. Limeira já foi conhecida por ser a capital da laranja. Hoje a cidade tornou-se a capital da joia folheada.
E uma questão muito discutida aqui é o impacto ambiental. Eu cheguei especificamente nesse tema pela economia da cidade, porque a economia da cidade é movida pelas fábricas de joia, praticamente. Porque a gente, em Limeira, nós temos vários mananciais, apesar da população não saber disso. Quando eles vão produzir, vão pensar inicialmente no tema do artigo de opinião, eu já me deparei com essa dificuldade. Então, eles trazem problemas da realidade, né, da realidade social, mas não que necessariamente seja uma questão polêmica. Que característica tem esse texto, esse gênero, para a gente saber que ele é uma notícia, que ele ainda não é opinativo? As fábricas de joia clandestinas que usam como desculpa o custo do processo de tratamento dos seus resíduos acabam jogando esse produto, esse resto, nos rios. Mas não podemos permitir que nossas águas percam o brilho. Que as nossas águas percam o brilho, afetando a saúde da população. Eu sou Tairine Cristiane Ribeiro. Escrevi este texto preocupada com o meio ambiente na minha cidade. Escrever é ser o autor da própria história. A ideia inicial que eles trazem é de que a escrita é um dom e que aquele aluno, um ou outro, digamos assim, já obteve sucesso diversas vezes, que, portanto, ele é o candidato a chegar a uma final. Mas no decorrer das oficinas, eles vão percebendo que também podem. Porque um texto você sempre pode acrescentar coisas nele. É como uma joia, né, mesmo? Você vai lapidando o seu texto. É um sonho o que aconteceu. E eu gosto muito, eu fico até emocionada quando eu falo. Foi muito importante para mim, sabe? As pessoas valorizavam o meu trabalho, sabe? Isso é importante. A Olimpíada é importante também para a relação da escola com a comunidade. Porque, na realidade, você, ao desenvolver o tema, ao desenvolver as oficinas onde os textos são criados, você faz a escola sair dos seus muros e entrar na comunidade. Você não vai conseguir escrever um texto sem interagir com os vizinhos, sem interagir com familiares, sem interagir com personagens daquela comunidade. Um tema polêmico dentro do seu lugar, que você toma posição, você vai construindo, vai afirmando na sua essência o que é ser cidadão, é você tomar a posição. O pressuposto é que esse texto ele é fruto da interação do professor com o aluno, com os outros alunos, com o conjunto, que é o que a gente acredita, na questão de que o conhecimento se constrói nessa interação social. Minha alma cabocla navega por aqui, exaltando negros e índios na terra do açaí. O Amazonas é majestoso e banha o meu lugar. No canto das lavadeiras, mistérios vão encontrar. Como é que você tá, Ian? Tô bem. Tudo bem com você? Quanto tempo, Ian? Seja bem-vindo novamente aqui na nossa cidade. Os alunos da Escola Santa Maria vão participar em 2012 das Olimpíadas. E aí nós convidamos vocês para virem aqui dizer como é criar um poema. A nossa turma era bem devagar e a professora Isa pegou ela e mudou ela. E muitas pessoas começaram a ter o costume de ler, por exemplo, eu, e tentar escrever outros poemas. E no caso, escrevendo poesia lá, não foi só uma que saiu. Exatamente aqui, em frente ao Rio Amazonas, sob o sol do Equador, na fortaleza de São José de Macapá, que começou todo o encanto. Foi aqui que as crianças realmente sentiram o lugar onde elas vivem. A brincar descalço na beira do igarapé, sinto o teu remanso nas tardes quentes de maré. Com a bela brisa do mar, na fortaleza vou passear e nas margens do Amazonas... A conquista da medalha foi uma consequência de todo um trabalho, porque para que eu pudesse chegar à excelência com grupos de alunos, eu precisei chegar à minha própria excelência. E a Olimpíada da Formação me ajudou a fazer isso. No teu leito majestoso, quero sempre navegar,
e sentir a força dessa terra nas ondas do quebra-mar. Nós, professores do Brasil e alunos também, só precisávamos dessa oportunidade e que a Olimpíada nos dá. Essa oportunidade de saber valorizar a leitura e a escrita através dos gêneros textuais, através do conhecimento de grandes autores brasileiros e nos sentir também grandes para a nossa escola, para a nossa cidade, para o lugar onde nós vivemos.